Olá, o Vitalidade de hoje traz um alerta importante para os pais. A bronquiolite, uma infecção respiratória que pode ser perigosa para bebês menores de 2 anos. E uma novidade, em breve o SUS incluirá uma vacina para ajudar na prevenção. Para explicar os riscos da doença e como proteger os pequenos, recebo aqui no estúdio da TV Câmara NH o pediatra, neonatologista e professor de medicina da Universidade Fevale, Dr. David Paula. Nosso convidado é mestre e doutor em saúde da criança. Fique com a gente, então, neste bate-papo. Professor, doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo esse tema da bronquiolite hoje, né? Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição para esclarecer a comunidade sobre os diversos temas aí na pediatria. Quando surgiu na mídia essa incorporação, então, da vacina no calendário do Sistema Único de Saúde para prevenir, ajudar a prevenir essa doença, achamos que seria muito importante trazer para o debate, então, o que é a bronquiolite e como essa vacina, que já é ofertada na rede particular por um preço mais elevado, né, pode ajudar, então, a diminuir a incidência de casos. Não se fala muito, né? Talvez não é uma coisa tão comentada a bronquiolite, né? Casos de bronquiolite em crianças pequenas que são tão comuns e eventualmente não são tão graves, tem casos leves, mas por vezes são muito graves, né? E é muito comum, né? São muito comuns, principalmente em crianças pequenas. Então, eu acho que é importante que a comunidade tenha conhecimento do que se trata e também ter conhecimento dessas novas tecnologias que vão ajudar muito a diminuir principalmente os casos graves dessa doença. Falando um pouquinho mais sobre ela, então, doutor, quais são os vírus que causam a bronquiolite, quais os sintomas que a criança desenvolve, né, que os pais podem ficar atentos, né, e saber o momento de procurar um médico, procurar um hospital quando a doença se intensifica, fica mais grave. A bronquiolite é uma doença viral, então causada por vírus, não por bactérias, e existem vários vírus que causam a bronquiolite, né? Dentre eles o rinovírus, o adenovírus e o principal, o que mais comumente causa a bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, né? Existem estudos onde se relata 60% dos casos de bronquiolite causados por esse vírus e algumas comunidades, que o nosso caso, região mais que tem períodos maiores de frio, né, no Brasil, chega a 80% de casos causados por esse vírus sincicial respiratório. O vírus, esses casos de vírus podem se manifestar de uma forma simples, como um resfriado, como uma gripe, a criança que tem coriza, nariz correndo, tosse, febre baixa. Elas não costumam ficar muito abatidas, ficam em estado geral bom, às vezes até sorridentes, e pode se manifestar só dessa forma, de vias aéreas superiores, garganta, nariz, né? Essa forma mais simples de manifestação desses vírus, do vírus sincicial respiratório. Mas, eventualmente, pode comprometer as vias aéreas inferiores, os bronquíolos, causando ali algumas lesões nas estruturas do pulmão e, por consequência, levando a dificuldade respiratória em graus variados. E essa dificuldade respiratória pode ser bem leve, mas pode ser também significativa, requerendo tratamentos até um pouquinho mais fortes. No caso, a maioria é leve, né? E às vezes até não é simples de ser identificado por uma pessoa comum, né? Mas principalmente nas crianças pequenas, abaixo de 6 meses e mais ainda abaixo de 2, 3 meses.
e mais especialmente naquelas que foram prematuros, nasceram com baixo peso ou tem alguma outra doença associada, como doença do coração, né, cardiopatias congênitas, problemas já crônicos respiratórios. Então, nesses casos, ela tende a ser mais grave, né? Crianças bem pequenas e com essas situações associadas. E principalmente dificuldade respiratória. Os médicos costumam falar que o peito chia. Essa expressão é correta? Essa expressão é correta, né? Até a manifestação da bronquiolite, ela é parecida com a manifestação da asma, que assim as pessoas até conhecem mais. Tem um chiado que às vezes para a pessoa não é perceptível olhando. Apenas o médico, quando coloca ali o estetoscópio, consegue identificar esse chiado. Mas tem outras manifestações que já podem ser perceptíveis, né? E que manifestam principalmente um esforço para respirar. A frequência da respiração acelerada, né? E um esforço que se manifesta por uma retração da musculatura pulmonar do tórax, né? A gente chama de retrações intercostais. Então, fica bem evidente, principalmente nos casos mais acentuados, que a criança está fazendo um esforço para respirar. Então, a bronquiolite, ela se manifesta em crianças pequenas em geral, até 2 anos, mas principalmente até 6 meses, e pode ser mais acentuada em crianças bem pequenas. Doutor, e essas tecnologias, né, que foram anunciadas recentemente e que devem, né, ser incorporadas, como a gente estava conversando antes do programa, talvez no segundo semestre ainda desse ano, né? É uma vacina, uma delas, né, é uma vacina da Pfizer, né, que será incorporada ao calendário nacional da vacinação, mas na gestante. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa vacinação. Sei que ela já é disponível na rede privada. Como ela funciona e como ela vai agir, então, para garantir uma maior imunidade para o bebê? Uma coisa importante ser falada, né, é que a bronquiolite não requer, não existe um tratamento específico para a bronquiolite, como um antibiótico que vai resolver aquilo, né? A gente tende a tratar, muitas vezes até a nível de hospitalização, apenas pelas manifestações. Quer dizer, com o uso de oxigênio, com o uso de auxílio para respirar. Até se faz algumas tentativas com medicações que são usadas para as crianças maiores que têm asma, com bombinhas ou com nebulização, com algumas medicações que são que causam dilatação na musculatura dos brônquios, mas na bronquiolite esses tratamentos não são muito eficazes como na asma, né? Então isso é um grande problema. Às vezes a criança fica vários dias internada, precisando de oxigênio, aí ela tem dificuldade de se alimentar, ela precisa de soro, precisa de alimentação por sondinha. E aí entra essa possibilidade, né? Essa possibilidade que não é mais uma possibilidade, é uma realidade agora da ciência, essas novas tecnologias. Uma delas é a vacina, que funciona prevenindo, ou seja, evitando que a criança venha a contrair o vírus, né? E realmente o interessante é que ela é administrado nas gestantes, e a gestante, né, a partir do momento que ela faz aquela vacina, ela vai produzir os anticorpos, as imunoglobulinas, as defesas, que vão passar para o bebê. Então, o bebê já recebe a imunização da própria mãe, uma vez que essa vacina é feita na gestante. Então, de 32 a 36 semanas é o período
aí que é preconizado o uso dessa vacina. Então, o que está programado é que essa vacina seja feita, então, para todas as gestantes dentro desse período de idade gestacional, para prevenir todas as crianças. E isso, então, tende a ter um grande impacto porque é uma doença frequente. Além disso, né, tem uma outra medicação que é uma previsão também de ser utilizada, essa já para as crianças, não para a gestante, né, que é uma imunoglobulina. O que é uma imunoglobulina? Ela já é a defesa pronta, vamos dizer assim, o anticorpo, né, chama de anticorpo monoclonal. Essa vai ser reservada para crianças com risco, conforme eu falei, prematuros muito pequenos, crianças que têm outras doenças que aumentam o risco de ter a bronquiolite muito grave, né? Então, nesses casos selecionados, já existe, na verdade, um anticorpo monoclonal para essas situações, que é o polivizumab. Já existe, já é, inclusive, utilizado na rede pública para esses casos. Só que esse novo tem uma vantagem. O polivizumab, o antigo, a gente tem que ir administrando várias doses, porque o anticorpo ele atua por um tempo pequeno. Então, cada mês, durante o período de inverno, a criança que tem esse risco fica fazendo uma nova dose. É uma vacina também? É injetável, a gente chama de anticorpo monoclonal. A diferença da vacina para o anticorpo é que a vacina é um estímulo para que o próprio corpo produza as suas defesas. E o anticorpo monoclonal... Já é a defesa pronta. Já é a defesa pronta, é a imunoglobulina. Então, no caso, vai ser feito algo associado. Vai ser feito, né, o uso da vacina para estimular a produção, né, dos anticorpos, mas para esses casos de crianças que têm risco maior de gravidade, se dá o anticorpo pronto, né? E a vantagem, então, desse novo anticorpo é que você dá uma dose e ela dura muito mais tempo, por 5 meses. Então, faz uma única dose. E existe alguma contraindicação ou efeito colateral, tanto para as mamães, né, gestantes, que devem ou não devem fazer, ou é uma vacina tranquila? E nesse outro caso, já para os bebezinhos, tem que ter algum cuidado especial? São vacinas modernas, muito seguras. A gente toma conhecimento, parece que é algo que surge, uma novidade, mas elas vêm sendo estudadas há muito tempo. Se fala nessas vacinas para o vírus sincicial respiratório há muito tempo, então não é nada feito a corrida que as pessoas têm que se preocupar. E todos os estudos mostram que os efeitos são mínimos. São mais alguma coisa local, que fica vermelhinho, um certo mal-estar, uma dor de cabeça, febre praticamente não é relatado. São sintomas muito leves, né? Então, que dessa forma compensam fazer. Raramente, como toda medicação, como toda doença, tem algumas situações raras que podem acontecer. Se a gente for ver fundo lá na bula, está escrito. Mas são coisas que aparecem muito pouquíssimas vezes, né? Em relação à imunoglobulina também, é extremamente segura, não tem relato de efeitos colaterais graves relacionados à imunoglobulina. Onde haveria contraindicação, né? Assim, do ponto de vista imediato, a criança que está doente naquele momento, né, não receberia a imunoglobulina. Está com febre, não é o momento dela receber a imunoglobulina. Tem que passar naquela situação. Da mesma forma, a gestante que vai receber a vacina, ela também não, naquele momento da aplicação, não deve ter nenhum outro problema mais sério, né? Mas não é que
exista uma complicação mais séria por conta disso também, como o desenvolvimento de alguns sintomas graves. A única situação que tem que ser cuidado é a alergia, como pode ser alergia a qualquer coisa, alimentos e tal, aqueles componentes específicos da vacina, que é raríssimo também acontecer, ou da imunoglobulina, no caso que nós estamos falando. Doutor, e tem alguma diferença dessa vacina, da vacina da rede pública para a vacina da rede privada? Tem duas, vamos dizer, empresas, né, laboratórios farmacêuticos que estão produzindo, né, mas aqui no Brasil nós temos praticamente só a aprovação de uma, que é da Pfizer. Então, é a mesma vacina que é feita aqui na rede pública e na rede privada, que vai ser feita na rede pública e está sendo feita na rede privada. Em outros países, tem uma outra vacina que se aplica. Nos estudos que eu estava fazendo antes da produção do programa, eu encontrei que a vacina também foi aprovada para pessoas com 60 anos ou mais. Por que esse público? A pessoa com 60 anos ou mais, especialmente acima de 70 anos, né? O vírus sincicial, que para a pessoa adulta ele passa a ser praticamente inofensivo. Se ele aparece, vem como um resfriadinho, né? A partir de uma certa idade, que diminui a imunidade do organismo, ele pode também causar sintomas graves. Então, especialmente se a pessoa também tem algum outro problema de saúde, né? Tem diabetes, tem algum problema cardíaco sério, tem doença respiratória, né? Mais ainda, eventualmente uma pessoa que tem outro problema, que tem que ficar numa cama. Então, para essas pessoas, o vírus sincicial respiratório ele também pode se manifestar de uma forma grave, né? Então, a recomendação seria até, embora hoje não existe essa previsão na rede pública, seria acima de 70 anos para todos e acima de 60 anos que tem alguma comorbidade, alguma dessas outras doenças. Professor, nós estamos aqui em pleno verão, né? E comumente essa é uma doença mais de primavera e inverno, né? Mas não que nessa época do ano não tenha o vírus circulando. Que cuidados, assim, são bons de se ter em ambientes, por exemplo, como as crianças mais afetadas são até 2 anos de idade, estão no início da vida escolar ali nas escolinhas. Então, que dicas o senhor daria tanto para os pais em casa, né, quanto para os professores e a comunidade escolar? Em primeiro lugar, assim, em relação ao público principal em que essa doença se manifesta com gravidade, atenção aos bebês pequenos, né? Um bebê pequeno de 1 ou 2 meses realmente tem que ter todo um cuidado, principalmente para ele não ter contato com muitas pessoas que possam ter aqueles vírus. Então, eles são fofos, dá vontade de pegar no colo e tal, todo mundo quer tocar, mas quando a gente pensa em bebê bem pequeno, a gente tem que ter esse cuidado, que começa desde a higiene das mãos em tocar um bebê, né? Até realmente contato, em hipótese nenhuma ter contato com outra pessoa que esteja resfriada ou que esteja doente. Essa pessoa não pode visitar alguém que tenha um bebê pequenininho. Também, assim, evitar lugares aglomerados, né? Outro dia eu vi um casal com um bebê de poucos dias num restaurante cheio de gente em volta. Não é adequado. Alguém pode ter alguma coisa ali e as pessoas veem o bebê fofo e vão tocar e querem pegar. Então, o bebê pequeno realmente não quer dizer que as pessoas estão proibidas a visitar um bebê recém-nascido, mas tem que realmente ter tido um cuidado. Os pais têm razão em ser zelosos com a criança pequena. A questão é que o vírus ele se transmite muito facilmente pela respiração. É uma tosse, um espirro, ou mesmo às vezes falando, né, pode se transmitir.
Então, o que acontece? As escolinhas, as escolas, elas têm ali as crianças todas aí tem alguma criança com alguma coisa respiratória, muitas vezes mesmo assim vai na escola. É muito difícil às vezes para a escola chegar e dizer não traz o teu filho, porque ele não está bem, ele está gripado, né? Mas aí tem uma pressão da família que tem que deixar na escolinha porque precisa trabalhar, né? Então, acho que é importante que nesse momento essa decisão seja tomada. A criança que está resfriada, ela não pode ir na escola para se preservar e também preservar aos outros. É muito difícil na prática o que a gente vê nos consultórios que isso aconteça. Claro que também tem que deixar os ambientes arejados, né? Procurar que eles tenham atividades também ao ar livre, não fiquem tão em aglomerados, porque quanto mais a proximidade, tendência maior a transmitir. Mas eu até faço uma observação assim, 100% das crianças vão ter o contato com o vírus sincicial respiratório até um aninho. Tem estudos que até um aninho, até os 2 anos, né? 100% até os 2 anos, de alguma forma, tiveram contato. Então, o vírus, ele é muito esperto, vamos dizer assim. É muito difícil driblar ele busca caminhos, enfim, e acaba... Então, eu até falo isso porque, embora todos esses cuidados que se tome, não dá para, se acontece uma situação assim, a mamãe ficar se culpando, olha o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como foi, porque muitas vezes, mesmo tomando todos os cuidados e evitando as situações, pode acontecer. É um maninho que foi na escola e voltou, e até muitas vezes ele não tem sintomas assim tão evidentes, e ele está transmitindo para o maninho menor, né? Então, gosto de enfatizar isso, que mesmo com todos os cuidados, é bem difícil prevenir dessa forma. Por isso que essas novas tecnologias, vacina, imunoglobulina, vêm a ser tão importantes, né? Porque aí sim a gente possivelmente vai ter uma diminuição muito significativa desses casos e de internações hospitalares por conta dessa infecção. E o senhor indica a lavagem nasal nos casos para descongestionar as vias aéreas? Acha que pode ser um aliado assim no combate? Olha, eu não indico a lavagem nasal como uma prevenção para essas situações. Até teve um momento em que tinha uma ênfase maior a isso. Agora já tem novos estudos mostrando que não faz tanta diferença, não faz diferença no sentido de prevenir alguma coisa realmente, porque a secreção de muco das vias aéreas, ela exerce um fator de proteção também. Então a gente tem que ter cuidado de não tirar. Quando a criança tem, principalmente criança daí no caso um pouquinho maior, os bebês muito pequenos eu acho mais difícil, mas crianças um pouquinho maiores, se ela já adquiriu a doença, isso pode ajudar bastante em diminuir o desconforto e até ajuda, quem sabe, a evitar algum risco de algumas complicações, né? Mas em bebês bem pequenos, né, é bastante desconfortável e às vezes alguns não toleram esses procedimentos, né? Não que venha causar alguma complicação, mas eu prefiro orientar que use o sorinho só em gotinhas ou em spray, numa dosagem, numa quantidade menor e de uma forma intermitente, não como prevenção, mas quando eles têm algum resfriado e têm alguma coisa respiratória de vias aéreas superiores.
Doutor, por que algumas crianças são mais suscetíveis, assim, e desenvolvem um tipo de bronquiolite de repetição? Às vezes até 1 ano, assim, internação, né? Desenvolve a doença de uma forma mais grave, assim. É essa criança que desenvolve mais bronquiolites, né? A gente chama do lactente sibilante, né? Então, é criança que tem várias bronquiolites. O mais comum é que tenha um episódio só. O organismo, ele desenvolve uma imunidade e não vai desenvolver outros casos. Mas tem algumas crianças que desenvolvem essas bronquiolites de repetição. Então, estudos mostram que tem fatores próprios da criança, da arquitetura das vias aéreas, a questão anatômica ali que favorece, né, que tenha. Então, as vias aéreas mais estreitinhas, qualquer coisinha estreita mais lá, né, a pontinha dos ductos fica mais estreito e eles repetem os casos por qualquer situação. E também situações genéticas e imunológicas que favorecem essa repetição. E tem, né, então, tem estudos que dizem que alguns vírus têm um potencial maior de desencadear essa que repete, como é o caso do rinovírus, né? E também nestes casos tem uma tendência a desenvolverem asma quando maiorzinhos, né? Depois dos 3, 4 anos. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a criança que tem uma bronquiolite, ela não vai desenvolver asma no futuro. É algo que ocorre só durante esse período, até 1 ano e meio, no máximo 2 anos, e depois nunca mais tem, a grande maioria. Algumas exceções podem então repetir. Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então fizesse suas considerações finais, trouxesse mais algum ponto importante que a comunidade deva ficar atento e deixasse uma mensagem, então, aos pais e aos telespectadores aqui da TV Câmara de Novo Hamburgo. Obrigado, Tati. Acho que a mensagem mais importante é quando a gente está diante de uma nova tecnologia, assim, que implica em vacina que já há muito tempo a ciência sabe que é muito importante e que realmente ajuda de uma forma significativa a diminuir a incidência de determinadas doenças. Eu acho que é importante a gente enfatizar para as pessoas fazerem as vacinas, né? Agora nós estamos falando de uma que vem aí, que é a do vírus sincicial, mas a gente sabe que diminuiu muito o número de pessoas que fazem as vacinas e aumentou muito o número de pessoas que até deixam de levar seus filhos para fazer vacina. Por quê? Não é por uma falta de acesso, porque hoje nós temos uma rede pública bem equipada, melhor, mais acessível, então, e sim por algumas convicções, né, algumas ideias, olha, sou contra a vacina. Então eu gostaria de deixar isso enfatizado. Faça as vacinas do seu filho. Isso não só é importante, né, não só é importante para ele mesmo, como ele também vai, desta forma, prevenido, né, evitar de transmitir para outras pessoas. Quando a gente faz a vacina no âmbito privado, a gente não tem outro jeito, está pensando mais naquela pessoa, naquele indivíduo. Mas uma vez que uma tecnologia é incorporada à rede pública, é porque houveram estudos muito significativos que isso não impacta só no indivíduo, naquela pessoa, mas em toda uma comunidade, em toda a comunidade. E é uma tecnologia cara, essa vacina específica que nós estamos falando, não é uma vacina barata, é uma vacina moderna
e que tem um custo. Certamente foi feito o cálculo que mesmo ela não sendo uma vacina tão barata, vai ser economicamente muito positivo, né? A diminuição de outros custos em saúde vão diminuir muito por conta da aplicação dessa vacina. Então, não deixe de fazer a vacina no seu filho, né? Dê bastante atenção a ele, procure um pediatra quando alguma coisinha não está bem, muito especialmente aos bebês pequenos, qualquer coisa. Também nós temos na rede pública pediatras, temos na rede privada, então vale a pena buscar esse profissional quando houver qualquer dificuldade com o seu bebê. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço, Tati. Trazendo tantos esclarecimentos, então, sobre essas novas tecnologias que devem impactar positivamente aí na saúde dos nossos pequenos. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre à disposição. O Vitalidade de hoje fica por aqui. Agradeço ao Dr. David Paula, pediatra, neonatologista e professor aqui da nossa Universidade Fevale, por compartilhar tantas informações sobre a bronquiolite e seus riscos para os pequenos. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembre-se, esse programa será reprisado no canal 16 da Claro e também ficará disponível no YouTube aqui da TV Câmara. No próximo episódio, traremos mais um tema essencial para a sua saúde e bem-estar. Até lá!